Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente estava armazenando nossas frases todas aqui em memória, dentro desse array. Só que o grande problema disso é que quando a gente reinicia a nossa aplicação, o nosso frases volta a ser carregado com os valores iniciais, né, que estão aqui, e a gente perde tudo que foi escrito anteriormente, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai conectar no banco de dados. A gente já criou um ambiente aqui que tem o banco de dados que foi carregado para a gente. O MongoDB está carregado já no nosso ambiente. E a gente vai fazer a mesma aplicação, mas gravando tudo em banco de dados. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar um outro index aqui, ó. Vamos chamar de index.mongo, index-mongo.js. Nesse arquivo, vamos copiar tudo que está aqui, ó, Ctrl A, Ctrl V. Esse frases vai morrer, tá? Eu não quero mais esse frases aqui. Essa parte de cppget vocês podem deixar aqui, só para teste, não tem problema. E aqui o resto aqui, ó, vamos removendo, tá? Aqui, vamos deixar só o send lá. Esse cara aqui. Bom, vamos deixando aqui por enquanto, porque interessa para a gente ter esses retornos aqui, né? Tá, vamos caminhando aqui então. O que a gente tem que fazer? Agora a gente vai conectar no MongoDB. Para conectar no MongoDB, a gente vai declarar o outro pacotinho que a gente instalou inicialmente no início da aula, que se chama Mongoose, tá? A gente instalou esse pacotinho chamado Mongoose e a gente vai utilizar ele agora. Const Mongoose vai ser igual a require Mongoose, tá? Então a gente vai carregar o Mongoose aqui nessa constante. Agora falta a gente conectar no Mongoose. Aqui a gente está usando, aqui a gente tem a inicialização da Express. Vamos criar aqui, ó, do lado a inicialização do Mongoose. Vamos declarar aqui. Eu vou fazer de uma maneira genérica, como a gente pode fazer para conectar a um Mongo que está local a um Mongo que está remoto. Aqui seria fácil só colocar uma string de conexão, sem problema, mas eu vou colocar aqui de modo meio genérico, que para quando vocês quiserem utilizar um MongoDB que está em outro IP, em outro domínio, isso pode fluir também, sem precisar ficar alterando a string de conexão. Então eu vou criar aqui a dbhost, que no nosso caso vai ser igual a localhost. O MongoDB já tá rodando no localhost, a gente já viu, já deu um start nele, na parte de ambiente, na aula de ambiente. A gente vai dar aqui, vai criar aqui o DB port. Por default, a porta do MongoDB é o 27017. E a gente vai criar aqui, ó, o nosso database. Vamos criar um dbdb aqui, ó, db database é igual, vamos chamar de frases, tá? Bom, agora a gente vai criar a string de conexão. Essa string de conexão vai ser a seguinte, ó, vamos chamar de mongo URI. Aqui a gente vai usar a interpolação de string, tá? Vocês vão começar da mesma maneira que a gente declara http a gente vai declarar mongodb Só que qual que é o problema aqui? Quando vocês declaram essa barra aqui, ó, ele pensa que ele pensa que vai ser um caractere especial. Então o que vocês têm que fazer? Tem que colocar um contrabarra aqui, ó, para que essa string aqui seja válida, tá bom? Então, de novo, se você só coloca um barra aqui, ele não vai colocar na string barra. Ele pensa que isso daqui, esses dois caras aqui formam um caractere especial. Então vocês têm que colocar um contrabarra para ele saber que vocês querem realmente uma barra na string. E agora eu declaro aqui o resto da minha string de conexão. Aqui eu vou colocar um MongoDB, desculpa, aqui é dbhost, tá? Dois pontos a porta. Eu vou colocar dbport. Esse cara tá sobrando aqui. E aqui barra o database db, tá? Isso aqui é string de conexão genérica. Quando vocês quiserem trocar, colocar vamos supor, o Mongo, existe uma maneira de vocês
subirem o MongoDB lá no Mongo mesmo, no mongodb.com lá, vocês sobem lá, é de graça, vocês podem utilizar remotamente ele sem problema nenhum. Só que daí o que vocês vão ter que fazer? Tem que modificar aqui, né? Vocês vão ter que colocar a string de conexão de lá. Então aqui vai ser o domínio que ele te passar, que o MongoDB te passar, a porta que ele te passar, e o database é você que escolhe. Tá? Então no final, isso daqui vai ficar assim, ó, MongoDB, localhost, 27017 frases, tá? Nesse caso, dessas variáveis que eu estou passando para ele aqui. Tá, o que mais que eu preciso? Agora eu vou chamar o Mongoose, que eu declarei aqui, ó, eu vou dar um ponto, connect, e eu vou passar para ele essa string de conexão, mongo, URI, tá? E aqui, ó, a gente vai passar um objeto para ele, use new eu acho que essa versão não precisa disso daqui. Vamos tentar sem, deixa eu ver, use new rl parser. Deixa eu só ver se ele vai dar erro ou não, se utilizar esse objeto. Normalmente precisa utilizar esse objeto aqui. Tá. Bom, isso daqui ele vai fazer a conexão com o MongoDB. Agora o que a gente vai fazer? Esse cara aqui a gente vai manter só para teste, porque quando a gente quiser fazer um teste na nossa aplicação, a gente só abre a nossa aplicação aqui, como a gente faz aqui, abre aqui no navegador mesmo, passando para ele só o barra aqui, a gente clica aqui, ele já vai dar um Hello World aqui pra gente, ó, programa web, Hello World, só pra gente saber se ela está funcionando. Tá? Então a gente mantém esse cara. O get frases agora vai ser modificado. O que a gente vai fazer no get frases? A gente vai ter que pegar do MongoDB e ler as frases que a gente está armazenando lá. Só que existe uma questão aí. Quando você vai trabalhar com banco de dados, você precisa descrever como esses dados vão ser armazenados. Então, se eu for armazenar uma frase que tem o formato aqui, ó, por exemplo, de autor, frase e ID, eu tenho que fazer o banco de dados saber que eu quero armazenar o ID, a frase e o autor. Isso se chama esquema ou esquema. Qual que é o esquema da minha frase? Então, eu preciso declarar isso antes de mais nada para o banco de dados saber como que ele deve armazenar esses dados. Então, eu vou criar aqui, ó, um novo arquivo chamado frase.model.js. Esse aqui vai se chamar um modelo da minha frase, ou ele vai conter dentro dele o esquema de como que eu vou armazenar cada frase. Aqui dentro eu vou declarar, pode ser const, pode ser var, const mongoose, vou dar um require aqui no mongoose. Aqui, ó, const esquema. Isso aqui eu podia fazer dessa maneira, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu vou fazer, ó. Mongoose.esquema, esse cara aqui, ó. Mas eu poderia também fazer isso daqui, ó. Também seria aceitável se eu fizesse isso daqui, ó. Tá? É a mesma maneira, tá? Esses dois aqui, só que o que acontece? Esse cara aqui, ó, em uma linha eu já resolvo o que eu quero, tá? Aqui eu preciso de duas linhas. Mas a gente vai fazer em duas linhas para entender o que está acontecendo, tá? Então eu vou pegar esse esquema aqui vocês vão ver que é uma class, ó, class. Como é que eu vou declarar isso daqui? Como ele é uma class, ele vai gerar um objeto. Então eu vou colocar aqui, ó, var frase esquema. Isso aqui vocês vão dar o nome que vocês quiserem para esse cara aqui, tá? Eu tô colocando esquema aqui porque é o default. Esquema, vou fazer o esquema do frase. Esse cara vai ser new esquema. Eu estou declarando um objeto da classe esquema. E eu vou passar para essa classe qual que vai ser como que vai ser a struct, como se fosse a declaração da estrutura de cada frase minha. Então a minha frase ela vai ter um autor que vai ser do tipo string, tá? E ela vai conter a frase em si, que é o que é o meu interesse maior, que é também do tipo string.
Eu preciso declarar o ID? Não, o ID já está declarado automaticamente no esquema, tá? Então, esse daqui está sobrando aqui, tá? Esse cara está sobrando. Dentro do banco de dados, automaticamente o MongoDB adiciona para vocês o ID. Aqui a gente vai adicionar algumas opções a mais, tá? O version key a gente vai declarar como false. O que acontece, né? Dentro do MongoDB, você pode ir criando, vamos supor, 1000 versões do mesmo objeto. O que vai ser diferente? O número de versão, mas vai ser o mesmo objeto com versões diferentes. É como se você, vamos supor que você estivesse salvando um texto dentro do editor de vocês. Então vocês vão salvando 1000 versões diferentes do mesmo texto, do mesmo TCC que vocês estão fazendo. Então ele vai salvando e vai salvando para cada objeto, ele vai salvando uma versão. Então isso daqui já é default do MongoDB. Só que a gente não quer, a gente não precisa. Isso aqui vai adicionar um atributo a mais no banco de dados de vocês, que no nosso caso não vai ser necessário. Então eu vou remover esse cara colocando false aqui. E aqui, ó, para quem já está acostumado com o banco de dados, o MongoDB, a gente não chama a tabela de tabela. A gente chama a tabela de collection. É uma coleção de objetos, é uma coleção de dados aqui que seguem esse formato que eu vou armazenar dentro de uma collection. E aqui você pode deixar o MongoDB dar um nome para sua collection. Se você não colocar nada aqui, ele vai dar um nome, ou você pode já falar para ele que eu quero que o nome da minha collection seja frases. Então você já está forçando que ele utilize frases para ser o nome da sua collection. Tá, aí agora o que eu vou fazer? Module exports. Isso daqui vai fazer com que eu exporte o meu objeto frase esquema para fora, que seria um modelo meu que eu vou estar exportando. Então aqui eu vou declarar o mongoose.model e eu vou passar para esse model quem? O nome, que é frase, nome do meu model, e o frase esquema. Tá? Isso aqui vai gerar um model para mim. O que é esse model? O model ele já vai ter dentro dele todas as operações que eu preciso para fazer nessa collection. Inclusão, se eu quiser selecionar alguma coisa, buscar, remoção, tudo que você precisa fazer nessa collection de frases, você vai conseguir fazer através desse objeto que ele está gerando aqui no Mongoose Model, passando o esquema. Tá? Dessa maneira aqui você já consegue fazer todas as operações no MongoDB para esse formato aqui, ó, de frases. Tá?